Efésios capítulo 5, verso de número 22 diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Grande é este mistério. Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós. Cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Irmão, para você que nos visita, é um prazer, é uma honra você estar aqui conosco. E se porventura você quiser tirar alguma informação acerca da nossa igreja, nós temos diáconos, pastores que estão em pé, andando, circulando pela igreja, e também temos o balcão de informação. E para que eu possa situar os irmãos que têm perdido os últimos domingos, ou que não têm se encontrado com as mensagens que eu tenho pregado aqui, pela graça de Deus, eu tenho ministrado em nossa congregação uma série de mensagens onde nós temos falado sobre uma preocupação que eu trago para mim de modo particular, mas jogo também aos irmãos, pois acredito que somos uma raça, seres humanos, acredito que nós temos preocupações similares. Então, neste sentido, nós estamos falando sobre e o futuro, pois falar sobre o futuro, nós já vimos que sim, ele pode trazer preocupação. E eu não sei se os irmãos perceberam, você que já tem acompanhado, ou você que segue no YouTube, por exemplo, quando nós começamos essa série de mensagens, todos os domingos que aqui subo para poder falar, ou no culto da manhã, ou no culto da noite, eu sempre estou falando sobre e o futuro pautado em um livro do Novo Testamento, mais especificamente em uma das cartas do apóstolo Paulo. Então é como se pegássemos ali o cerne da questão, pois este é o objetivo. O que é que cada carta escrita pelo punho de Paulo trata, tem como âmago, tem como objetivo central. Então nós vamos entender esse objetivo central, nós vamos tentar contemporaneizar e vamos tentar projetar o futuro. Então, em cima desse entendimento para contemporaneizar e projetar o futuro, é aí então que eu faço a pergunta, e sempre tenho feito a pergunta aos irmãos: haverá futuro para... Aí eu coloco sempre a reticências, pois é o que nós temos tratado. Então o que é que nós conversamos até aqui? E o futuro? Iniciamos por Romanos, onde vimos que Romanos, ou a civilização de Roma, é um reflexo de nós mesmos. Falamos sobre o futuro, primeira carta de Coríntios, onde falamos sobre igreja e mesa. Vimos a importância da família, a importância do relacionamento, a importância da igreja como membro, como o corpo de Cristo, ou a importância de se sentar à mesa. Depois falamos sobre o futuro, segundo Coríntios, ludibriados e a graça. Nós vivemos pela lei, nós estamos tentando aderir à lei, só que o cristianismo ele traz a graça como nova lei. E Paulo corrige a igreja em Corinto justamente por deixar a graça e aderir novamente à lei que Cristo encarnou e que Cristo ele cumpriu. Nós somos muito fáceis e suscetíveis a deixar a graça de Deus e viver pela lei. Me parece que não sabemos viver pela
pela graça. Me parece que não sabemos viver pela liberdade, mas sim pela lei. Infelizmente é uma tendência que tinha desde o início, que Paulo vai combater e perdura até os nossos dias. Depois falamos sobre o futuro, Gálatas, fé e justificação. Por isso a ideia é pegar o cerne. A bola da vez agora é Efésios. Essa carta, este livro que Paulo manda para a igreja que estava em Éfeso. E quando lemos, pois não sei se você já leu toda esta carta, e ela tem apenas 6 capítulos, é uma carta curta, você vai perceber que Paulo, ele enche de metáforas, de figuras de linguagem para tentar explicitar um conceito, mostrar um conceito. Isso é uma didática adotada por filósofos, isso é uma didática adotada por professores. Então você pega uma parábola, você pega uma figura para poder ensinar um conceito, e Paulo faz isso. Por exemplo, quando ele vai falar da igreja, Paulo usa a metáfora em Efésios capítulo 3 e verso de número 10, Paulo usa a metáfora dizendo que a igreja, ela é a multiforme sabedoria de Deus. Em Efésios capítulo 2, verso de número 19, Paulo já usa a metáfora da família. A igreja é a família de Deus. Em Efésios capítulo 2 e verso de número 20 e verso de número 21, agora Paulo diz que esta mesma igreja, ela é um edifício bem ajustado. Quando vamos para Efésios capítulo de número 6, do verso 10 ao verso de número 20, Paulo compara o cristão a um soldado de cunho romano, que tem uma armadura, que tem que estar preparado para a guerra. Não pode entrar na guerra contra o mundo espiritual, não pode entrar na guerra contra o pecado sem estar armado. Soldado sem estar armado, ele está desprevenido, ele está suscetível, ele pode morrer na guerra. Então, quando olhamos para Efésios 6, o 10 ao 20, Paulo compara os cristãos a um soldado, e no final, lá por verso de número 20, Paulinho, ele já diz que nós somos embaixadores. No capítulo de número 5, do verso de número 22, que nós lemos, Paulo então ele começa a falar da família. Então ele usa cada componente da família, mas ele deixa bem claro dizendo que isto é um mistério. E o que eu estou falando não é propriamente dito da família, apesar de falar de cada membro da família, mas eu estou falando do relacionamento que Cristo tem com a sua igreja. Assim é a carta de Efésios, cheia de metáforas. E qual que é o objetivo da carta? Qual que é a palavra central da carta? O que Paulo quer demonstrar com todas essas metáforas? Paulo está falando sobre a unidade. Se fôssemos sintetizar, se fôssemos resumir, se fôssemos colocar por objetivo em uma palavra e definir a carta de Efésios, a palavra certa é unidade, porque Paulo, no decorrer da carta, ele vai colocando alguns termos chaves. Por exemplo, para representar a unidade, Paulo usa o termo com. Para representar a unidade, Paulo usa o termo juntamente com. Para representar a unidade, Paulo diz convergir todos a Cristo. Para representar a unidade, Paulo diz um só homem, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um Deus e Pai de todos. Então, como é que Paulo, ele constrói a igreja através da base da unidade? Se não tiver unidade, não há igreja. Se não tiver comunhão, não há igreja, pois não tem como progredir onde há separação, onde há dúvida, onde não estamos unidos no mesmo propósito. Por isso Paulo, quando ele vai falar da família, ele também explicita, ele vai colocar a unidade como a base fundamental da família. Quando ele fala de família, não é diferente. Se a família quiser viver, progredir, crescer, se desenvolver, andar, alavancar em todos os aspectos, a base principal onde essa família tem que ser construída, levantada, é justamente a unidade. Então, se fôssemos falar da salvação, a salvação que Paulo
Paulo coloca em Efésios, ela é proveniente da fé, que é um dom de Deus que gera unidade. Então, se fôssemos caracterizar como é que nós podemos definir ou identificar um salvo, ele é unido. Ele é unido no corpo, ele é unido no cônjuge, ele é unido com filhos. Se não tem unidade, então possa ser que esse fruto da salvação ainda não tenha nascido em seu coração. Pois em Efésios 2, capítulo 2, verso de número 8, Paulo diz que a salvação, ela vem da graça. Isso é dom, não vem de nós, alcançamos pela fé. Mas qual é o fruto desta fé e dessa salvação? A unidade. Então a salvação em Jesus é proveniente da fé, que gera unidade e está atrelada a esta unidade. E com a família não é diferente. Então, claro, irmãos, se nós fôssemos falar de família, este assunto ele é muito complexo, este assunto ele é muito profundo, porque a Bíblia diz em Provérbios 18, 24, o homem de muitos amigos tem-nos para a sua ruína. Presta atenção nisso. Salomão escrevendo Provérbios 18, 24. O homem de muitos amigos, todo mundo é amigo. O que segue nas redes sociais é amigo. O que está junto no serviço na igreja, todo mundo é amigo. Então este homem de muitos amigos tem-nos para a sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado do que o irmão. O que Salomão está querendo dizer é que existem pessoas que se tornam família sem ter laços consanguíneos. Não está dentro da tua paternidade, da tua maternidade, dentro do teu lar parentesco, não está dentro deste universo. Mas existem pessoas que estão fora desse universo, que eles estão tão próximo de você, conhecem você tão bem, tão profundamente, muito mais do que aqueles que possuem o seu próprio sangue. Por isso, falar de família é muito complexo e muito profundo, pois a família não é somente aquela que está dentro de casa, mas a Bíblia também diz em Provérbios 17, 17, em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. E o que Salomão está querendo dizer é o seguinte: vai chegar um momento de calamidade na tua vida, vai chegar um momento em que as coisas vão apertar, vai chegar a doença, vai chegar, porque chega para todos, porque somos matéria, somos biológicos, vai chegar a doença, vai chegar tempestade, vai chegar desemprego, vai chegar. Mas quando as coisas acontecerem na sua vida, que são coisas que nós denominamos como coisas negativas, dolorosas, calamidades, a família vai te abraçar mais do que todo mundo. E para terminarmos, Jesus ainda diz acerca da família em Mateus capítulo de número 12 e verso de número 46. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos. Então presta atenção, Jesus estava conversando com os discípulos, e do lado de fora de onde ele estava conversando, a mãe e os irmãos estavam lá, esperando ele terminar de falar com todo aquele público, para poder falar com ele. É isso que o escritor está colocando, e continua. E disse-lhe alguém, talvez um diácono, chegou lá perto de Jesus e falou: tem aí alguém te procurando. E disse-lhe alguém: eis que estão aí fora a tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, Jesus, que não tem papas na língua, que aproveita as oportunidades, não fala ao vento, mas espera o momento certo para falar, ele diz ao diácono que falou com ele: quem é que é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, esta é minha irmã e esta é minha mãe. Ou seja, a mãe não significa que Jesus ali está sendo ignorante, não está considerando a mãe. Mas na linguagem de Jesus, o que dá a entender é que família está junto, come o que tem, vive as mesmas circunstâncias, caminham nos mesmos lugares, tem o mesmo pensamento. Então o que adianta você dizer que é meu irmão? O que adianta você dizer que é minha irmã? O que adianta você dizer que é minha mãe, que é meu pai, consanguíneo, só que você não tem interesse por nada daquilo que eu sou?
E é sobre isso que Jesus está tratando. Logo, aquele que tem interesse pelo que sou, esse pode ser considerado a minha mãe, esse pode ser considerado. É por isso que o órfão sem pai e mãe, na igreja ele encontra muitos pais. E na igreja ele encontra muitas mães. Porque sempre tem alguém para fazer um café, para chamar para tomar um café, para comer um pão. Então perceba que quando nós falamos de família, este assunto é muito profundo. Este assunto ele é muito complexo. Porém, do que Paulo está falando quando ele aborda o termo família? Paulo está falando da família nuclear, do núcleo familiar. Paulo está sendo explícito nisso. E quando nós falamos de um núcleo familiar, nós estamos falando de uma unidade básica da sociedade. Como é que é composta a sociedade? É composta por famílias. E a sociedade é um reflexo da família. Então, se existe violência na sociedade, é porque as famílias são violentas. Pois se as famílias têm paz, isso reflete na sociedade. Se existe traição na sociedade, corrupção na sociedade, é porque dentro da família isso também acontece. Então nós temos uma mania de acusar sempre as cabeças, os poderosos. Mas isso também acontece em menor intensidade, em menor escala, nas partes pequenas da sociedade, inclusive dentro da família. Então, o que é um núcleo familiar? O núcleo familiar é uma unidade básica da sociedade compostas por pessoas que fazem parte do mesmo parentesco e que vivem debaixo do mesmo teto. Isso é o núcleo familiar. E é sobre isso que Paulo está escrevendo lá. Então, para que você e eu possamos nos localizar, Paulo vai pegar os membros da família para falar do amor de Cristo, mas ele passa algumas mensagens, palavras-chave, que se você e eu, nós seguirmos esses ensinamentos de Paulo, essas palavras-chave, eu posso dizer para você que teremos um futuro para a família. Mas se você e eu ignorarmos as recomendações de Paulo, e ignorarmos as recomendações dadas a cada membro da família, pois Paulo, ele coloca de forma explícita palavras-chave para cada membro da família, se ignorarmos, então surge a pergunta: haverá um futuro para a família? Haverá um futuro para a família que está dividida? Cada um andando para um lado, seguindo a bel prazer os próprios pensamentos, não levando em consideração o pensamento do todo que compõe a família? Haverá futuro? Então, quais são essas palavras-chave e recomendações que Paulo dá? Logo no verso de número 21, Paulo vai falar de um modo genérico. Paulo vai falar para todos os componentes da família do capítulo de número 5 de Efésios 21. Nós vamos ver capítulo 5 e verso 21. Paulo diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Perceba, Paulo fala que para haver unidade na família, é necessário que todos os componentes se sujeitem ao outro. E quando nós falamos de sujeição, baseado no verso de número 21, Paulo não está falando da mulher em específico, bem como Paulo não está falando do homem em específico, bem como Paulo não está caracterizando os pais em específico, bem como Paulo também não está caracterizando os filhos em específico, mas dentro da família, Paulo está falando que todos, neste verso, devem se sujeitar ao outro. A sujeição, ela deve ser em temor de Deus, porque quando olhamos para o significado do termo sujeitar-se ou submeter-se, nós temos dois tipos de significado. Um significado pejorativo, difamatório, caluniador, que inferioriza, e sujeitar-se da ideia de escravizar-se, sujeitar-se da ideia de ser oprimido, sujeitar-se da ideia de ser subjugado, de perder os direitos, de perder a sua voz ativa, de perder os seus desejos. Esta é a ideia. É como se você fosse literalmente um escravo. Qual é a diferença de um escravo para um assalariado? Ele não tem direito. O assalariado ainda tem direitos, pelo menos pela base da lei da CLT. Ele ainda tem direitos. Mas quando olhamos para o escravo, ele perde todo o direito, inclusive o direito de ser humano. A dignidade de ser um ser humano.
E quando olhamos para o lado negativo do termo sujeitar-se, ele é pejorativo e traz esse contexto. Só que a sujeição que Paulo está falando, não acredito eu, que está pautado em você ser um escravo do outro dentro de casa, em você ser uma marionete do outro dentro de casa, em você deixar de ser a pessoa que você é dentro de casa. Não é nesse contexto, porque se assim fosse, acredito eu então que Paulo estaria assinando abaixo de tudo no contrato do machismo. E Paulo seria um machista. E isto é contra os critérios do Evangelho, bem como os critérios do reino de Deus. Então eu não acredito que Paulo está falando sobre esse tipo de sujeição. Mas quando eu falo de sujeição, segundo o que Paulo escreve, é de um efeito mútuo e complementar. A sujeição do homem complementa a sujeição da mulher. E se um complementa o outro, logo aquilo que é vazio em você será completado pelo que eu te completo. E aí seremos um. E aí seremos um. Não é individual. Não é solitário. Uma família é composta por vários indivíduos e não por um indivíduo. Não é a mente de um que prevalece. Não é o ideal de um que prevalece. Não é o desejo de um que prevalece. Pois se você e eu não entendemos que o homem deve se sujeitar assim como a mulher deve se sujeitar, assim como os pais devem se sujeitar, assim como os filhos devem se sujeitar, se não entendemos isso, então a unidade está comprometida. E se a unidade estiver comprometida, essa família já está divorciada, essa família já está separada, cada um está seguindo o seu rumo. Mas para que uma família possa ter um futuro, essa família precisa estar unida, sujeitando-se e respeitando um ao outro. É algo complementar do homem para a mulher e da mulher para com o homem. Este princípio, Paulo ensina depois, nos versos de número 22 e 24 de Efésios 5, especificamente para a mulher. Então, quando falamos de sujeição, qual o outro significado que poderíamos dar para a sujeição? A sujeição é justamente você voluntariamente abnegar-se de um direito e de um poder. Repito, sujeição, o lado positivo do termo, é você voluntariamente abnegar-se de um direito e de um poder. Ou seja, o homem tem poder dentro de casa? Sim. A mulher tem poder dentro de casa? Sim. Os filhos têm poder dentro de casa? Sim. Só que você se abnega do teu direito, assim como o outro vai se abnegar, para fazer a vontade do outro prevalecer, e assim há a unidade dentro de casa. Aí há progresso. Não tem como ter progresso se não tiver ordem. Se você e eu não cultivarmos a unidade, temo que o que cultivamos é o oposto da unidade, que são os conflitos. E os conflitos levam à discussão, e a discussão leva ao ataque. E o ataque leva à defesa, que leva ao contra-ataque. E aí vira um furdunço dentro de casa e a família fica estagnada. A família não cresce, a família não anda, a família não progride, a família não avança. As famílias que têm sucesso são aquelas que estão unidas no propósito. Haverá futuro para uma família desunida? Haverá futuro para uma família que não consegue se abnegar dos seus direitos voluntariamente em prol da pessoa que ele diz que ama? Haverá futuro. Mas aí Paulo então começa a falar agora dos homens. E para os homens, Paulo também tem aí algumas expressões. Então, para a mulher, Paulo, ele fala aquilo que ele falou de um modo genérico: sujeitai-vos. Ele fala isso para todos, mas depois no verso de número 22 e 24, ele coloca isso de modo explícito para a mulher. Porém, para o homem, Paulo já diz no verso 21, sujeitai-vos, já conversamos. No verso de número 23, Paulo diz: você, homem, é o cabeça. É o que Paulo diz. E quando nós falamos de cabeça, me parece que Paulo está dando o direito do homem comandar. Quando você lê a grosso modo, lê no literal,
lê ali bem claro as letras e as palavras formando esta frase, você entende então que dá a entender que Paulo está dando ao homem o direito de assumir o comando. Porém, quando você e eu fazemos a leitura errada da Bíblia, possa ser que ela vire uma arma de opressão. Pois aí então, o direito de comandar torna-se um direito de oprimir, de subjugar, de controlar, de inferiorizar. E foi o que aconteceu, e é o que acontece ainda hoje, através de ideologias como o machismo. Quando Paulo coloca o homem como sendo cabeça da mulher, Paulo ele tem na mente um modelo de homem. O modelo de homem não é o modelo de um homem, um arquétipo de um homem antigo, o ignorante, o arrogante. Eu sou o homem dessa casa, eu ainda tenho voz ativa aqui, quem manda aqui sou eu, só eu falo aqui, eu dou a última palavra aqui. Não é esse arquétipo de homem, esse homem antigo, esse homem ignorante. Entretanto, o modelo de Paulo também não é o homem atual, o homem que tem medo de agir, o homem que tem medo de pegar as rédeas da vida, da casa, das finanças, do filho. Ele tem receio, ele está ficando, como diz a expressão, acho que é emasculado, perdendo ali parte da sua masculinidade, parte do seu direito de avançar, de progredir, de tomar a frente. Então Paulo não está usando nenhum modelo, e Paulo também não está usando o outro modelo. Mas quando Paulo fala do homem ser o cabeça, ele tem um modelo. E o modelo de homem perfeito é Jesus Cristo de Nazaré. Se você quer ser um homem que dê testemunho, que na sua lápide, que na sua morte, você fique gravado na mente das pessoas e faça falta, você, homem, tem que ser como Jesus, amar como Jesus, se sacrificar como Jesus. Preste atenção numa coisa: o modelo de governança do Cristo é um modelo de governança diferente dos poderes e domínios do nosso século. Porque o modelo de governança do nosso século e da leitura errada da Bíblia faz com que o homem se torne um ditador dentro de casa, onde a mulher e os filhos têm até medo dele voltar, receio dele voltar, não querem que ele volte para casa. O modelo de governança do verdadeiro homem dentro de casa é o modelo sacrificial do Cristo. Cristo governou-se perdendo, Cristo governou-se dando a outra face, Cristo governou sendo servo, Cristo governou libertando. É totalmente diferente da configuração que se foi falada, pregada. Qual é o modelo de homem? Cristo. Ele é o modelo de homem. Qual é o modelo de governo? Sacrifício, perda de si mesmo, se sacrificar em prol do objeto amado. Paulo ainda diz aos homens, verso de número 25, ele repete a expressão no verso de número 28 de Efésios 5: amai as vossas mulheres. E quando nós falamos de amor, nós temos que entender que falar de amor é falar de abnegação, é falar de sujeição, é falar de submissão. Isso é amar. Mas também amar significa incondicionalidade, ou seja, você não colocar condições para amar ou para fazer alguma coisa. Porque tem marido que quer exigir da mulher que ela faça alguma coisa para que ela possa receber alguma coisa dele. Ele controla as coisas, um dominador, controlando as coisas. E para você, mulher, ter aquilo, então você tem que fazer isso para mim. Você tem que não só fazer isso, como comprar aquilo e fazer aquilo outro. E quando falamos de amor, estamos falando de incondicionalidade. Quando falamos de amor, estamos falando de perceber. E se existe algo que nós homens somos ruins, é em perceber.
é perceber o novo cabelo, o novo brinco, a nova unha, o novo colar, a nova roupa, o novo sapato, a nova bolsa. Nós somos um, entendo, compreendo perfeitamente isso, porque também é muito difícil você tentar decorar todos os sapatos, todas as bolsas, todas as roupas, todos os brincos, é difícil. Eu compreendo. Mas o homem tem que ser detalhista. Quando Salomão ele escreve o livro de Cantares, me parece que Salomão faz como um artista, ele coloca o objeto que ele quer pintar, e Salomão fica então olhando perfeitamente tudo o que tem aquela sua noiva, aquela sua namorada, aquela sua esposa. Ele se encanta pelo que vê. E muitos homens me parece que não vê. E quando eu falo ver, é perceber os detalhes. Você perdeu a barriga aqui, eu percebi que esse aqui já diminuiu, não tem mais aquela dobra, a terceira do lado esquerdo. Sumiu. Desapareceu. Eu percebi que agora o vestido ele está mais de cubinho, ele ficou mais acinturado. Continua firme, é assim mesmo. Homem parece que não consegue. Quando a comida ela sai com um gosto diferente, não percebe. O que você achou da comida? A mulher pergunta, normal. A mesma coisa. Quando se fala de amar, se fala de perceber o objeto amado. E claro, que Paulo falou isso explícito ao homem, entretanto isso serve à mulher também, serve ao filho também. Quantos pais que não sabem perceber o filho se esforça, não consegue tirar o 10. Mas fez de tudo para tirar o 6, e o pai vira o bicho. O pai fica endemoniado dentro de casa, e começa a jogar na cara do moleque tudo o que ele gastou com ele, o lanche que comprou, o material, o uniforme, a mensalidade, os videogames, o jogo, e começa ali a oprimir o moleque. Esse moleque não vai ter motivação para poder estudar. Mas ele se esforçou. Você consegue perceber o esforço de lavar uma louça, de recolher uma roupa, de limpar uma casa, de estudar um livro, de ler alguma coisa. Você consegue perceber o esforço que o objeto amado está fazendo? O amor fala de percepção. Deus ele é detalhista. Ele sabe muito bem o que você quer, tanto que Jesus disse: o Pai que estás no céu sabe o que você precisa. Ele sabe melhor do que você. Ele sabe o que passa no teu universo de pensamento, quando você está perdido nas suas mentes. Mas por que o Pai sabe tanto sobre você e melhor do que você? Porque Ele te percebe, Ele te ama, você está na mira dos olhos de amor dEle, por isso que Ele conhece. O amor fala de percepção, o amor fala de você levar em consideração. Porque tem homem que quando vai sentar, a mulher vai se propor a falar alguma coisa, eu acho que sobre... Não, já tudo bem, decisão aqui, já acabou, já está tudo resolvido. Tem homem que é assim, não consegue deixar a mulher falar. Bem como também tem pai que é assim. O filho está crescendo, e você deu um celular na mão dele, deu um tablet na mão dele, e ele está pesquisando, e está se informando. Aí você está metendo pau em alguma coisa em relação à política, só que ele vem e tenta mostrar para você que ele estudou também, quer falar, só que você não dá abertura para que ele possa falar e demonstrar o que ele entendeu sobre aquela situação política, e você já abafa o caso. Aí o que acontece? Depois o pai vem e fala para si: pastor, o que acontece? Eu não consigo falar com meu filho, eu só falo com todo mundo, mas o meu filho não fala comigo. Mas será que na mesa sentado, ou no sofá sentado, ou no carro sentado, você dá espaço para ele falar? E quando ele fala, será que você leva em consideração a sua linha de raciocínio? Então, quando você fala de amor, você fala de levar em consideração o pensamento, a ideia, o que se é proposto. Quando se fala de amor, fala de diálogo. Eu não consigo entender como é que existe casamento onde as pessoas não dialogam. Eu não consigo. Senta na mesa, é um monólogo. Não interage, mas é o meu perfil e personalidade, concordo. Mas não consegue falar uma frase para interagir com quem ali colocou uma pergunta, uma indagação. São respostas curtas e objetivas.
O que você acha sobre isso? Ah, normal. É normal? É da vida. Mas você não pensa nada? Não, para quê? Não vai mudar minha vida? O que a pessoa está tentando fazer é conversar. Afinal de contas, você é família, você é esposo, você é esposa, você é filho, você é pai, você está ali para dialogar. Como é que pode um casal que não coloca para o outro que tem vontade, eu queria comer tal coisa? O que nós vamos comer hoje? Decide aí. O que você decidir está bom. Aí então a pessoa que sempre está decidindo cansa. Eu estou cansado de decidir, eu estou cansado de fazer. Você não pode decidir um dia o que nós vamos comer? Coisa simples, que faz que vire um furdúncio, ou que nos torna egocêntricos, isolados, vivendo aquém do todo. E depois a família vai ruir, vai acabar. Porque não tem unidade, não dialoga. Está assistindo alguma coisa, em vez de esboçar que não gostou, não, continua assistindo. E passa mal. Ah, não vou ver isso aí não, porque eu não estou gostando disso aí. Ah, então vamos ver alguma outra coisa para a gente assistir juntos. O que é que podemos assistir juntos? Coloca para fora, ai, hoje eu estou tão cansado com a dor na perna. Você pode fazer uma massagem, porque homem é assim, irmã. Se tu não der o direcionamento direto ali, ele não vai entender a tua indireta. Se tu não falar, eu quero ir pausadamente uma massagem nas pernas. Se tu não falar assim, o cara vai continuar no celular, e se estiver assistindo futebol, acabou, filho, aí que ele não vai ver mesmo. Ele não vai entender a tua indireta. Então tem que falar. Tem que dialogar. Eu não gostei da sua atitude. Eu não gostei de como você tratou meu irmão. Eu não gostei de como você tratou minha mãe. Eu não gostei de como você falou. Precisava ter agido desse jeito? Tem que falar. Ou você vai viver oprimido, desgostoso dentro do casamento. Pois eu repito, se não há unidade, já há separação. Eu repito, se não há unidade, já há separação. Está só sobrevivendo, é vegetal cumprindo tabela dentro de casa. Mas é esse o ideal de família que Deus preparou? Ou o ideal de descanso, de prazer, de lazer, de bem-estar, de esperança, de harmonia? O que é? Qual é o ideal que Deus preparou para a família? Por isso ele ensina os princípios. Então haverá futuro para a família que não entendeu o que é amar. Haverá futuro para a família que não entendeu o que é amor. Haverá futuro para a família que não tenta viver a unidade? Será que haverá futuro? Como será que vai ser aqui daqui 50 anos, daqui 100 anos? Como será? Que tipo de família nós vamos ter? Como será composta a sociedade? Ou como será composta a igreja? De que tipo de gente? De que tipo de família? Eu ainda tenho muitas outras coisas para falar aos irmãos. Falar sobre os filhos. Falar sobre os pais, sobre essa categoria ou componente. Falar sobre o homem que trata a mulher como se fosse mãe. E falar sobre a mulher que trata o marido como se fosse filho. Eu tenho ainda muitas outras coisas para falar. O tempo não nos permite, então eu vou parar aqui. Mas, domingo que vem, continuaremos sobre a ideia de família. E eu peço aos irmãos para que os irmãos orem. Orem pelas famílias, ore por tua família, ore pela família do Brasil, pelas famílias do Brasil, pela família da Lagoinha São Miguel. Tem muitas coisas que estão desajustadas. A minha pergunta é: haverá futuro para uma família onde os componentes da família não sabem o seu papel? Ah, agora eu sou chefe de família, sou pai de família, tá? O que você faz? Aí você vai falar que nem o Tiririca, não sei, vote em mim que a gente vai descobrir junto. É assim? E o que mais dói
é que me parece que o povo de Deus é mais perdido e tem a Bíblia na mão, com todas as recomendações. O que mais me fere como pastor é ver o povo com famílias desgraçadas buscando dinheiro. É isso que mais me fere dentro das igrejas como pastor. Pastor Rodrigo, qual a sua maior decepção ministerial, falando de um todo da igreja no Brasil? Famílias destruídas buscando dinheiro na igreja. Prosperidade, porta aberta, cura. É isso que me dói. E você olha para a família, um caos. Como os valores se inverteram. Será que nós vamos ter que perder para dar valor? Porque não podemos valorizar em vida, homenagear em vida, fazer o outro se sentir amado em vida. Porque depois que morre, não adianta chorar. Se em vida não foi feito aquilo que o outro gostaria de ser percebido, notado. Então haverá futuro para uma família onde os membros da família não sabem o seu papel. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus os abençoe.